Olá, eu sou Gabriela, sou mestranda em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e hoje vou apresentar a minha pesquisa sobre como os livros didáticos tratam das nascentes. Para começar, nós precisamos entender que as nascentes e as cabeceiras de drenagem não são apenas o lugar onde o rio começa, né? Elas são sistemas ambientais de máxima fragilidade e funcionam também como um elo entre as águas do subsolo e as águas superficiais, que em grande maioria abastecem, funcionam como abastecimento de água para as cidades e que também precisam ser conservadas, né, para garantir a nossa segurança hídrica. A relevância desse estudo surge, né, da crescente pressão que o ser humano exerce, né, sobre os recursos hídricos e diante de frequentes escassez de água, né, que a gente precisamos que a base educacional seja sólida e que trate deste assunto de forma precisa. Então, é necessário que o aluno entenda a complexidade dessas áreas para se tornar um cidadão mais crítico. Só que o que a gente observa na geografia escolar é que o ensino dessa temática frequentemente sofre de um isolamento técnico, de um certo isolamento técnico. Então, onde a nascente é apresentada como ponto estático, o que deixa totalmente desvinculada das dinâmicas do território. E essa generalização impede que os estudantes compreendam os conflitos ambientais reais, né, que ocorrem nesses locais. Aí aqui como fundamentação teórica eu trago alguns conceitos como sistemas de cabeceira, né, como eu já falei, segurança hídrica, geografia escolar, educação ambiental, conceitos chaves como aquíferos, nascentes, a própria educação ambiental mesmo e todos esses conceitos que envolvem essa temática. A metodologia foi de natureza qualitativa, bibliográfica, documental, né? Eu utilizei a técnica de análise de conteúdo, onde 9 coleções didáticas de geografia aprovadas pelo PNLD analisei livros do sexto ano, que foram, né, com concentração do conteúdo de geografia física. Os livros do nono ano e do ensino médio tratavam mais da questão de sustentabilidade. Por isso que eu analisei esses livros também. E aqui eu preciso destacar que houve uma adaptação, porque eu usei 6 coleções, né, do fundamental, mas apenas 3 no ensino médio, porque eu busquei continuar com as mesmas editoras para não haver mudança, né, uma brusca de conteúdo. E muitas dessas coleções do ensino fundamental não tinham continuidade para o ensino médio, então por isso que houve essa redução. Foquei em 3 eixos, né, a precisão do conceito, né, aquela acurácia que o livro vai usar nos conceitos, a relação de causa e efeito nos problemas ambientais e também a abordagem política sobre esse tema. Aí, como resultados, eu identifiquei alguns equívocos nos termos técnicos, que simplificam demais o real significado, né, dos recursos hídricos. Uma coleção do sexto ano, por exemplo, usava o termo lençóis subterrâneos ao invés de aquíferos, né? E numa outra coleção, o texto apontava que o desmatamento afeta a qualidade da água, mas não falava nada sobre a quantidade dela. Então, o que vai de encontro com a hidrologia, porque sem a vegetação, a infiltração da água é muito prejudicada, né? E se impacta na quantidade de água infiltrada, a recarga dos aquíferos vai ser impactada também. Então, vai ter menos água nos aquíferos e, consequentemente, as nascentes também vão ter menos água e podendo até secar, ou em certa parte do ano, ou até mesmo secar o ano todo. E quando o livro didático ele não aponta isso, ele impede que o aluno entenda a raiz da escassez de água, né? Aí também tem um outro ponto central que eu notei é sobre a educação ambiental, que tem um certo esvaziamento físico, de geografia física nos livros do ensino médio,
que focam muito em debates sobre a sustentabilidade, mas eles não interagem com os elementos físicos que tornam possível a existência das nascentes dos rios, né? Algumas coleções também do ensino médio tratam a educação ambiental de forma reduzida, numa certa ecologia comportamental, porque o foco é sempre o uso racional, doméstico, né? O nosso comportamento de fechar a torneira quando a gente estiver escovando o dente, reduzir o tempo no banho para economizar água, né? E embora isso seja importante, dá a entender que somente esse comportamento que a gente vai conseguir economizar a água e salvar, né, os rios, mas não, né? Além disso, né, os livros eles não diferenciam o uso da água pela agricultura familiar do uso da água em grandes monoculturas e que cada vez mais avançam sobre as nascentes. O que dá a entender que a agricultura, sem essa diferenciação, é o setor que mais utiliza a água. Outro ponto importante é que os livros até falam sobre as áreas de preservação permanente, mas eles não detalham a importância da conservação a importância das APPs na conservação desses recursos hídricos, né? E o que eu consegui entender é que os livros acabam transferindo a culpa da crise hídrica apenas para o consumo individual. Aquele ato da gente fechar as torneiras para poder economizar água, dá a entender que a culpa da crise hídrica é porque a gente não faz isso, né? Mas não é. Eles poupam os grandes agentes econômicos de sua responsabilidade também no uso da água. Como contribuições do estudo, eu trago uma proposição de abordagem que integre os processos de infiltração, recarga com o uso do solo, pois, né, quando muda um processo, afeta o restante. A consolidação da análise sob a lente da cidadania ambiental ativa, não apenas comportamental, então passando, né, apenas de comportamento de individual dentro de casa para um comportamento mais ativo, né? E o estímulo ao debate sobre a responsabilidade do agronegócio e das monoculturas na segurança hídrica nacional. Ou seja, falar que agronegócio, monocultura, isso tudo usa muita água, a indústria usa muita água, tem que ter esse tipo de debate nos livros didáticos também. Nas considerações finais, eu percebi que eu concluo, né, que minha análise evidenciou que os livros didáticos de geografia eles não conseguem levar aos alunos o conhecimento necessário sobre nascentes e recursos hídricos, além de passar a mensagem que a conservação desse bem natural é uma escolha ética, né, de cada um e não uma responsabilidade social de todos, né, para a proteção da nossa vida, da vida de todos os animais e do nosso planeta como um todo, né. E então eu concluo que é preciso de uma reformulação no conteúdo desses livros e para que seja possível passar a mensagem, né, de que a conservação das nascentes ela deve ser um processo que envolve a conservação e restauração da biodiversidade, para que seja além, né, da real fiscalização dos órgãos públicos, que a gente sabe que é muito falha ainda, né? E no mais eu espero que este trabalho ajude a consolidar o ensino, onde, né, a proteção das nascentes e a gestão dos recursos hídricos sejam inseparáveis, para levar o conhecimento mais técnico para os alunos, né, no intuito de ter uma real defesa desse nosso patrimônio natural, que é a água. Aí aqui eu trago as referências, aqui o slide de agradecimento, né? E aqui o meu contato. É isso. Obrigada pela atenção.